E hoje tem uma matéria no Globo que houve colegas da Carla e faz previsões. Espero que essas estejam naquele escopo dos 95% de erros. Mas, enfim, aqui tem pelo menos um elemento concreto para fundamentar a previsão, né? Que é a perspectiva de safra, de exportação, sim. de utilização da safra para consumo doméstico, para comercialização aqui dentro mesmo, né? Pelo menos a gente tem algo mais concreto para se apegar e tentar ver se essas previsões são de fato factíveis, se elas têm concretude ou se estão no plano, né, ideológico, político, que leva muitas vezes muita gente a fazer algumas previsões enviesadas. Tem o fenômeno Laninha mais fraco neste ano aqui, mas perspectiva de carne bovina e café como grandes vilões do aumento de preços, com alta de 7,5% para a carne e de 20% para o café, que já está caro demais, né? Aumento significativo no preço do frango, com aumento de 8%, 9% para o arroz, 5,5% para o leite longa-vida, que são coisas que estão no cotidiano dos brasileiros, né? Arroz 9,1%, leite e derivados 5,5%, e aí tem uma série de razões para isso. Tem gente de consultoria ligada ao agronegócio que faz essas previsões também. Tem a pressão do dólar sobre parte dos insumos que são utilizados pelo agronegócio. A alta da carne bovina, por exemplo, está relacionada ao ciclo da pecuária. Os preços sobem quando existem menos fêmeas disponíveis para abate. Esse é um problema com o qual é difícil de lidar, né? O presidente Lula, inclusive, gravou um vídeo domingo, a gente mostrou aqui ontem, na horta lá da Granja do Torto, né? Dizendo que vai chamar os supermercados para conversar, os atacadistas para conversar, para ver o que é que dá para fazer, se é que dá para fazer alguma coisa. Dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer. Então, aliás, esse tema, ele está muito relevante justamente porque o próprio governo colocou esse tema na mesa, tá? Então, quem tiver, inclusive, interesse, quiser acompanhar pesquisa nessa área, ontem teve um debate muito bom chamado Internacionalização da Agricultura e Inflação de Alimentos, com o professor Bacarin, que é um grande pesquisador da Unesp e diretor, inclusive, do programa do Fome Zero. Então, ele trouxe um material, pesquisa muito robusta nessa área, justamente para poder pensar um pouco essas questões. E ele trouxe um dado muito interessante, que é o seguinte: o que vai estar atrelado um pouco com essa imagem do governo, né? Eu sempre uso um termo na sala de aula que eu digo que a inflação derruba um governo. Então, isso daí a gente vê, inclusive vê uma própria questão da Argentina, uma série de coisas. Mas isso tem muito a ver com o dia a dia. Por quê? Em média, no Brasil, nós gastamos de 18%, 19% na nossa renda com alimentos, né? Com a compra de comida. Só que quanto mais baixa a renda, você chega até 40% da sua renda na sua compra de alimentação em domicílio. Eu não estou falando fora, porque aí é restaurante, entram outros componentes. Mas esse ponto é um ponto muito sensível para a vida da pessoa. Literalmente aquilo que ela consome. Então, quando a gente pega os dados do ano passado, aliás, essa questão dos alimentos, você sabe quanto tempo que já tem acontecendo isso quando você puxa o estudo? Isso já está acontecendo há 18 anos, desde 2007. Ou seja, o que? É a inflação dos alimentos maior do que a inflação geral do país. Só que depois da pandemia isso acentuou. As cadeias produtivas ficaram mais complexas e as questões climáticas, como você falou, aumentaram também. Então, dentro desse estudo, desse material todo que ele trouxe, ele mostrou o seguinte, que 89% do aumento dos preços em domicílio no ano passado, que deu esses 8%, vieram de 3 cadeias. Primeiro, carne bovina e suína. O segundo, bebidas e infusões, aí inclui o café. E o terceiro, leite e derivados. Então, para essa ótica, se você parar para pensar, a gente está atrelado nesse ponto com os produtos que são
comercializáveis para a ótica da exportação. Então, o câmbio aqui tem um peso fortíssimo. Então, para tentar organizar aqui a ideia, se o câmbio se estabilizar num patamar menor, isso é melhor para a gente internamente, porque grande parte da nossa alimentação vem dentro dessa ótica do câmbio. Ou seja, se você é um produtor de café, se você é um produtor de carne, se o câmbio estiver interessante, o que você faz? Você direciona uma parte maior da sua produção para exportar. Então, essa ótica do câmbio, ela é muito importante. O que o governo pode fazer em termos de, né, executivo? A questão do Bolsa Família, ela é importantíssima. Outra é a correção do salário mínimo, que ela é importantíssima. Mas também nós podemos fazer outras coisas sob a ótica, por exemplo, municipal. E tem uma lista aqui, inclusive, de sugestões para a gente pensar, desde horta comunitária, que as próprias prefeituras podem pensar em organizar isso, trabalhar mais a parte da autoprodução, distribuição de cesta básica, cozinha comunitária. Então, nós vamos ter que começar a pensar em outras alternativas para além do governo federal, se é distribuição de cesta básica, o que é. Por quê? Porque isso é uma coisa complexa e o estoque regulador que a gente tinha no passado, isso foi muito desmontado. Então, para a parte de perecíveis, frutas, verduras e legumes, a parte climática, ela acaba afetando bastante. Agora, Aldrin... Não, mas espera aí, posso entrar claro. aqui só? Porque a Carla está dando uma resposta aqui. Ela me deu uma resposta para essa mesma pergunta lá no meu humilde podcast. Uma resposta que não foi nada popular. Não foi. Foi corajosa. Foi muito corajosa. Eu achei que você ia repetir a resposta aqui. Não, mas eu posso repetir. Dentre tudo isso que você falou, tem mais um elemento. Que eu falei veio do estudo de ontem, do debate a que eu inflação participei. também é culpa sua. Também você que está assistindo aí. Também é. No sentido Por de... quê? O café, por exemplo, ele é um item que a gente chama em economia, que ele tem um preço inelástico. Né? O que é um preço inelástico? Eu vou explicar bem fácil. Sim. Você chega na prateleira e xinga. O café tá uma fortuna, é um absurdo. Aí você pega e vai xingando. Você coloca dentro do carrinho e fala... mas eu não vivo sem meu cafezinho. O preço aumentou, mas você compra. Você compra. Então, você compra, Você né? faz isso, você está errado. Tem um estudo aqui, tem um caso interessante. Tem uma grande amiga minha que falou que na Dinamarca, quando acontece isso, por exemplo, eles consomem muito queijo. Se o queijo começa a subir o preço, eles boicotam. A população boicota até cair o preço. E aqui não. O que a gente faz? Eu não vivo sem meu cafezinho. Então, eu estou colocando a culpa na população que compra? Uma parte também. Mas é que a vida já é dura demais, né? Pra gente não poder tomar um café também, né? Isso. E eu vou te dizer não é não agora. tomar o café, agora eu vou né? falar. Ele também tem a culpa dele. Sabe por quê? Sabe o que ele disse pra mim? Quando a gente estava lá no podcast, eu vou falar. O dólar subiu, né? Em dezembro. Sabe o que ele falou que ele fez? Ele ficou correndo pro atacadista e fez abastecimento, estocou a casa dele até abril. 20 quilos de arroz. Olha isso. O que ele fez? Ele contribuiu para o processo inflacionário. Entendeu? Aí os ricos correm, compram Isso. tudo que tem. Isso. E quem não pode comprar 20 Mas quilos... não se preocupa que eu roguei uma praga, que eu disse que o arroz dele vai caruchar todinho. Fica tranquilo. Mas olha, isso que a Carla está falando, tem muita gente que leva isso na brincadeira. O ministro, o Rui Costa, quando ele fala... Não, ele falou da laranja. Substitui a laranja. São itens substitutos. Isso não é piada. Não. Isso é um conselho útil. E comprar na sazonalidade também não é piada. Se você compra um item fora da época, você paga muito mais caro. E você acha? Você acha? Lógico. Você sabe que depois que você falou comigo, você me deu um puxão de orelha? Ela me deu um puxão de orelha. Vocês assistam lá na Grande Verdade, vocês vão ver. Se você procurar, você acha. O quê? Mais barato. Não é não comprar, mas pesquisa. Você vai bater perna, você vai gastar mais sola de sapato, vai dar um pouco mais de trabalho, mas se você pesquisar, você acha mais barato. Sempre acha. Mas é que, estatisticamente, tem um dado interessante. As pessoas são profundamente muito conservadoras. Em que sentido? Elas compram, basicamente, a mesma coisa o ano todo, no mesmo supermercado. Então. Porque aquilo ali facilita a vida dela. Então, todo mundo também sabe disso que trabalha na área. Então, como todo mundo sabe disso que trabalha na área, no entanto que no supermercado, para quem não sabe, cada prateleira tem um preço.
Né? Sim. A prateleira no nível do olho tem um preço, é a mais cara, mais para baixo são as prateleiras de produtos mais baratos, porque você não conseguiu pagar para ficar na altura do olhar da pessoa. Então, esse também é um ponto. Quando você vai ao supermercado, você anda para baixo, você fica olhando para o chão. Assim, tem que mudar. Para ver se você acha o um café mais barato. Paga o azeite dele R$150. Então. Ele se recusa. Agora, quantos copos de café você tomou antes do programa começar? Claro, não tem café na minha casa, Ele para de tá comprar. Aí você vem eu venho tomar café aqui. Vem tomar no nosso aqui, né? Agora, o Aldrin, me diga uma coisa. O presidente Lula gravou o vídeo, não foi à toa, né? Evidentemente, na horta da Granja do Torto, domingo, se referindo aos alimentos, dizendo que vai conversar com os supermercados, que vai conversar com os atacadistas. Do ponto de vista político, esse é um problema com o qual o governo vai ter de lidar, pelo que a Carla nos contou aqui, cotidianamente, né? Às vezes vai ser mais grave, às vezes menos grave, depende de uma série de fatores, dólar, o clima melhor num ano, pior no outro ano, mas é um tema absolutamente popular e a oposição sabe disso. Claro. Né? Começa a cobrar a picanha, cadê a picanha? Prometeu a picanha, não tem picanha. A questão da carne. E é muito fácil de explorar eu tenho um adendo isso, né? aqui importante para fazer. Qual Foi um dado que eu peguei. A carne bovina... Você achou picanha barata em algum lugar? Não, Passa não a dica. picanha. Olha aqui. A carne bovina, de janeiro a agosto, caiu 2,5%. Só que de setembro a dezembro, ela subiu 23,9%. Então, aqui eu vou deixar uma sugestão polêmica também. Comeu ovo. Que é a seguinte, que os produtores e pecuaristas façam a sua explicação pública para dizer por que a carne subiu tanto no segundo semestre. Porque o dólar foi só em dezembro no final, não justificava isso. Então, tem uma especulação específica aqui. Claro. E por que eu acho que ela deve fazer essa explicação pública mesmo? Né? O Senado tem que chamar os representantes por uma questão muito simples, pelo volume de benefícios fiscais e desonerações que esse segmento recebe. Então, como ele é o grupo que mais recebe desoneração para exportar, recebe desoneração em toda a cadeia produtiva, benefícios fiscais gigantescos. Para quem quiser ter ideia desse volume, entra num site chamado Tribunal de Contas da União e entra lá numa aba chamada de benefícios fiscais e é segmentada. Você vai cair duro para ver a quantidade de impostos que você deixa de arrecadar por benefícios fiscais nessa área. Então, como que eu saio de uma queda de 2,5% para subir 23,9% de setembro a dezembro? Então, deixo aqui minha sugestão. Como é que esse movimento acontece, Carla? Ele é organizado? Pode ser, o setor organizado. ele se conversa, Pode. vamos todo mundo aumentar. Um o povo paga. Pode ser com pouca gente organizado. Trabalhando, né? Essa questão de a gente ter uma concentração, ela é o efeito colateral do capitalismo. O capitalismo tende à concentração. Então, qualquer segmento que você pegar, pode escolher o que você quiser. Você tem uma tendência de concentrar. Então, a gente tem basicamente oligopólios trabalhando. Teremos um problema seríssimo. Já temos, né? Não é novidade nenhuma, mas no setor aéreo, por exemplo. Né? O setor aéreo é um exemplo claríssimo disso. Se você fizer uma pesquisa aqui agora, de uma passagem daqui 15 dias para Fortaleza, olha, eu diria que beira o zero a chance de você achar alguma grande diferença entre as passagens, né? Entre as poucas possibilidades de voar até Fortaleza, de São Paulo para Fortaleza. Né? Serão menores agora. E os alimentos também na cadeia da indústria, porque você tem uma grande holding e várias marcas, mas o dono é o mesmo. Isso acontece com o setor de têxtil, de vestuário, a mesma coisa. Você compra em lojas diferentes, mas o dono é o mesmo. Então, essa é o padrão de concentração. Aliás, falando na alimentação, só vou pegar um dado aqui interessante para a gente ver como é que isso acaba impactando. Os supermercados são mais ou menos assim hoje em dia. As grandes redes todas aí, que mataram inclusive as pequenas vendas. Tudo né? no mesmo grupo. Enfim, você tem ali 3 ou 4 donos que tem várias bandeiras de supermercados. Né? São as bandeiras. Você acha que vou pesquisar aqui para ver se ali é mais barato. É o mesmo dono. Né? Essa pesquisa que eu estou falando para vocês, que a gente acabou fazendo esse debate, quem quiser procurar está lá na TV Economista. Eles trouxeram um dado muito interessante. De 2007 a 2023, os produtos in natura e os minimamente processados subiram 260%.
de 2007 a 23. E os ultraprocessados, 158%. Então, o que acontece? Quando o produto ultraprocessado sobe menos do que o in natura, além de tudo, além de a gente ter um encarecimento no dia a dia, na perda de poder de compra com o processo inflacionário, a qualidade da alimentação piora. Então, você acaba transferindo e comendo mais ultraprocessados, que também, para piorar, tem benefícios fiscais com relação a esse ponto. Então, isso daí é um outro tema também bem interessante para a gente ver que tipo de alimentação que a nossa população está tendo. Então, Aldrin, a gente estava falando sobre a comunicação, né? Como é que o governo se prepara para não ser arrastado por uma... E faz parte do jogo político, né? Faz parte do jogo político, atribuir ao governo de plantão, seja ele qual for. Por exemplo, aconteceu o governo Bolsonaro com o arroz. Você lembra quando o governo Bolsonaro queria importar arroz da Indonésia ou da Tailândia? Não me lembro exatamente de onde era. Todo presidente de plantão é cobrado pela alta dos alimentos. Tem a ele alguma responsabilidade? Não. Tem a ele o que faz alta dos combustíveis. Aí são outros 500, né? Como evitar que isso se transforme numa crise política e a conta sobre para o presidente de plantão? Se é que tem como evitar, Aldrin. Olha, explicando isso tudo que a Carla explicou aqui. A única coisa que eu posso dizer é fale a verdade. Fale a verdade. A gente está passando por esses dias aí por o tema do governo é a comunicação, né? Se trocou lá o ministro, entrou o Sidônio, como se tudo fosse ser resolvido agora, num passe de mágica, porque o Lula passou a gravar vídeos na vertical com uma edição TikToker. Hoje ele fez um react, você viu? Hoje tinha um react sobre ProUni. E eu não vi o vídeo todo, achei longo o vídeo. Mas é essa linguagem diferente, né? É react do Lula. E aí a câmera se aproxima, assim, claramente com um movimento diferente, sabe? Uma coisa mais cinematográfica, assim, a câmera vai meio que balançando até encontrar o presidente no gabinete. Ele está com o celular na mão e aí ele pega o celular e começa a ver um vídeo de uma moça que eu não me lembro se ela se beneficiou do programa, se formou a partir do ProUni ou tem algum parente que se formou a partir do ProUni. E aí ele começa a reagir ao vídeo, que é o react que o Cazé, por exemplo, faz na internet, o pessoal aqui do Flow faz do Flow Esporte Clube, aos jogos de futebol, fica reagindo a um outro evento, né? Assim, mudou claramente a linguagem, né? Assim, da noite para o dia, né? Mudou a edição, né? Mudou o jeito de projetar a imagem do presidente nas redes sociais. A questão é, isso vai bastar? Esse é o caminho para conseguir se conectar com a população na intensidade e na quantidade que é preciso? Eu não sei. Desconfio que não é por aí, sinceramente. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.